As Boas Mulheres da China. Você já ouviu falar sobre esse livro? Sua autora é a Xi Han. Ele foi publicado no Brasil pela Companhia das Letras em 2013. E eu me chamo Jane Takari e vim aqui fazer um resumo para você dessa grande obra. Entre 1989 e 1997, a jornalista Xi Han entrevistou mulheres de diferentes idades e condições sociais, a fim de compreender a condição feminina da China moderna. Seu programa de rádio, Palavras na Brisa Noturna, discutia questões sobre as quais poucos ousavam em falar, como vida íntima, violência familiar, opressão e homossexualismo. De forma cautelosa e paciente, Xi Han colheu inúmeros relatos de mulheres em que predomina a memória da humilhação e do abandono, estupros, casamentos forçados, desilusões amorosas, misérias e preconceito. Xi Han ficou conhecida como a jornalista que ergueu os véus das mulheres chinesas, graças ao seu programa de rádio em que ouvintes relatavam casos de violência e de sofrimento. Neste livro, ela narra experiências de suas entrevistadas, ao mesmo tempo que conta a sua própria história, também marcada pelo preconceito e pela opressão. Ela mudou-se para Londres, onde lançou o livro As Boas Mulheres da China, em 2002. Integrou a equipe do The Guardian em 2008 e publicou suas colunas O que os chineses não comem. Também escreveu Enterro Celestial, em 2005, e Testemunhas da China, em 2009. Desde a sociedade matriarcal, no passado remoto, a posição da mulher na China sempre fora a de nível mais baixo. Ela era qualificada como um objeto, como parte da propriedade, dividida como a comida, as ferramentas e as armas. Mais tarde, foi autorizada a ingressar no mundo do homem, mas não podia existir aos pés dele, dependendo inteiramente da bondade ou da crueldade de um homem. Quando se estuda a arquitetura chinesa, vê-se que se passaram muitos anos até que uma pequena minoria de mulheres pudesse mudar para os quartos laterais da casa da família, onde se guardavam as ferramentas, os empregados dormiam. E mudavam-se dos quartos para os aposentos principais, onde moravam os donos da casa e seus filhos. O foco dessa narrativa é em terceira pessoa. Então, o narrador é o observador da história, mas em alguns momentos há relatos em primeira pessoa, onde principalmente a autora Xi Han se vê ou sente-se tocada pela história. Ela mergulha profundamente no relato como resultado. O leitor é levado a uma época e vivências diferentes. Por vezes o significado de felicidade, liberdade, autonomia é questionado. Famílias oprimidas e opressoras. É um livro devastador, que abala as estruturas. Tem todo tipo de abuso, violência e opressão às mulheres. Se o mundo já está difícil agora, pior foi para as boas mulheres da China. Quando eu escolhi ler este livro para representar a minha leitura, tinha dois motivos que gritavam, mas para serem escutados. O primeiro foi da minha própria história, que fora marcada por algumas similaridades com as dos relatos. E em segundo, por compreender a angústia das mulheres, pois tive a oportunidade de trabalhar numa delegacia de polícia, onde lá pude vivenciar muitas dessas histórias de uma realidade não muito distante, mas que obscuramente vivemos e não é divulgada. O livro também de Xi Han, que é uma importante jornalista, ele entrevistou dezenas de mulheres de diferentes idades e condições sociais para o seu programa noturno no rádio. O seu objetivo era discutir questões como a vida íntima, violência, opressão e homossexualismo, assuntos proibidos na China, que estavam começando a se abrir para o mundo depois de anos sobre uma revolução comunista que durou até 83.
a segunda etapa da Revolução Chinesa, também chamada de Revolução Cultural, que teve seu começo em 1911. O livro é composto por 15 capítulos, mais um prólogo e um epílogo. O primeiro capítulo é sobre como surgiu a ideia para as entrevistas, já que Xi Han já tinha um quadro que fechava a programação do rádio. Ela começou a ir devagar, aos poucos minutos no final, até falar sobre algumas histórias de mulheres desconhecidas, ou até começar a receber centenas de cartas e conseguir abrir um espaço para as mulheres poderem perguntar ou contar histórias ao vivo. Ao vivo, entre aspas, porque tudo ainda era bem controlado pelo partido local. Entretanto, Xi Han também se mostra uma excelente ouvinte para as histórias dessas mulheres, e conforme sua pesquisa avança, seu domínio sobre a arte de contar essas histórias também aumenta. Mesmo com os textos muitas vezes sejam extremamente cruéis, são necessários para o entendimento da vivência uma parcela da população chinesa que teve suas vozes silenciadas por séculos de opressão patriarcal. Xi Han ainda relata o sofrimento em ouvir os relatos e em transcrevê-los para o livro. Em um dado momento, quando esse livro já estava quase pronto, Xi Han sofreu um atentado, um roubo, numa estação. E ela conta no livro um trecho de como foi essa situação. Ela relata assim: ao sair da estação do metrô, Stamford Brook, para a escura noite de outono, ouvi um som rápido atrás de mim. Não tive tempo de reagir e alguém me bateu com força na cabeça e me jogou no chão. Instintivamente, segurei firme a bolsa, onde estava a única cópia de um manuscrito que eu acabara de escrever. Mas o meu agressor não se deixou demover. Dá-me a bolsa, gritava sem parar. Mais tarde, a polícia quis saber por que eu tinha arriscado a vida por uma bolsa. Tremendo e dolorida, expliquei. É que o meu livro estava dentro dela. Um livro? Admirou-se o policial. Um livro é mais importante do que sua vida? Claro que a vida é mais importante do que um livro, mas em muitos sentidos o meu livro era a minha vida. Era o meu depoimento sobre a vida de mulheres chinesas, o resultado de um trabalho de muitos anos como jornalista. Eu sabia que tinha sido imprudente. Se tivesse perdido o manuscrito, poderia tentar reescrevê-lo, mas não tinha certeza se seria capaz de enfrentar novamente as emoções extremas provocadas pela redação do livro. Fora doloroso reviver as histórias das mulheres que eu tinha conhecido. E ainda muito mais difícil pôr as minhas lembranças em ordem e tentar encontrar a linguagem adequada para expressá-las. Ao lutar pela bolsa, eu estava defendendo meus sentimentos e os das mulheres chinesas. O livro era o resultado de muitas coisas que, caso se perdessem, jamais poderiam ser reencontradas. Quando alguém mergulha nas próprias recordações, abre uma porta para o passado. A estrada lá dentro tem muitas ramificações e a cada vez o trajeto é diferente. A ideia de Xi Han surgiu ao receber então uma carta de um garoto que ouvia o seu programa. Ela realizava o programa e um belo dia ela recebeu uma carta. E nela o rapaz relatava que na aldeia onde ele morava havia um homem velho e que ele mantinha uma esposa acorrentada. Mas a esposa era uma jovem. Ele a mantinha acorrentada por uma corrente amarrada à sua cintura. E essa corrente estava em carne viva o corpo dessa moça. E ele, muito preocupado, enviou uma carta a Xi Han. E essa mensagem despertou no jornalista uma necessidade de contar as reais situações que as mulheres chinesas vivenciam todo dia a dia, não importando a questão social ou financeira.
Após receber a denúncia de que uma garota de 12 anos havia sido comprada por um idoso de 60 anos em uma aldeia, amarrada por ele com correntes de ferro para que não fugisse, Shihan percebeu que, apesar de fazer parte desse grupo, não conhecia a realidade das mulheres chinesas. Ao tentar fazer algo em relação à situação dessa jovem e ser informada pela polícia de que a lei não poderia agir no interior, por isso não poderiam tomar uma atitude, a jornalista passou a se questionar: qual o valor da vida de uma mulher do seu país? E aqui eu posso ler um trecho da carta em que o jovem escreveu para Shihan. Respeitada Shihan, ouço todos os seus programas, todo mundo na nossa aldeia gosta deles, mas não estou escrevendo para dizer como é o seu programa, se é bom. Eu estou escrevendo para lhe contar um segredo. Não é bem um segredo, porque todo mundo na aldeia já sabe. Há um velho aleijado aqui, de 60 anos, que comprou uma esposa recentemente. Ela parece muito nova. Acho que foi raptada. Acontece muito isso por aqui, mas muitas das garotas conseguem fugir mais tarde. O velho está com medo de que a mulher fuja. Por isso, amarrou-a com uma grossa corrente de ferro. A cintura dela está em carne viva por causa do peso da corrente. O sangue escoa pela roupa. Acho que ela vai morrer. Salve-a, por favor. Não mencione essa carta no rádio de modo algum. Se os moradores da aldeia descobrirem, expulsam minha família daqui. Que o seu programa fique cada vez melhor. Seu ouvinte leal. Ao longo de 15 capítulos, a autora se dedica a contar essas histórias, incluindo a sua própria, de abuso, humilhação, estupro, discriminação, abandono, submissão e descaso. São relatos tristes como esses, singelos, que refletem uma sociedade chinesa conservadora extremamente patriarcal. Casos como o de Hang Shu, que, privada de qualquer forma de carinho, encontra afago nas patas de uma mosca, como as das mães que perderam seus filhos no terremoto e juntas criaram um orfanato para abrigar outras crianças. Como de Hunger, violentada em nome da reeducação, promovida pela Revolução Cultural, ou das mulheres das Colinas dos Gritos, que mesmo vivendo em condições inimagináveis para a maioria das pessoas, se consideram felizes. Todos os relatos escritos pela autora Shihan, de maneira fiel e livre de estereótipos, rompendo barreiras e transmitindo para os leitores do Ocidente a realidade chinesa da época. Shihan ter dado esse local para dezenas de mulheres se abrirem e se mostrarem para o país o que elas passavam é magnífico. Ela tinha um emprego notável, que pagava uma boa quantia. Não precisava se pôr em risco, já que ela podia ser presa ou coisa muito pior. Mas ela se utilizou do seu privilégio, que naquela situação, naquele momento, era o mínimo, para dar voz a quem não tinha. Só isso faz o livro ser importantíssimo e acredito que todos deveriam ler para entendermos a situação de mulheres em outros países e vermos como é necessário lutar para que todos tenhamos os nossos acessos e não só nos mantermos na nossa bolha. Um dos trechos marcantes, onde expõe a submissão das mulheres, que eu considero importante, eu gostaria de ler também. As boas mulheres chinesas são condicionadas a se comportar de maneira meiga e dócil e levam esse comportamento para a cama. O resultado é que os maridos dizem que elas não têm sex appeal e as mulheres se submetem à opressão convencidas de que a culpa é delas. Tem que arcar com a dor da menstruação, a do parto e trabalhar como homens para sustentar a família, quando o marido não ganha o suficiente. Os homens penduram fotos de mulheres bonitas acima da cama para se excitarem, enquanto as esposas se culpam pelo corpo desgastado que têm.
e em todo caso, os olhos dos homens não existe isso de uma boa mulher. Vejam bem, existem algumas histórias extremamente pesadas e tristes. Isso me forçou em alguns momentos a dar uma parada na leitura, mesmo eu tendo experiências e vivências no Brasil. Em alguns momentos há de se parar, fazer uma reflexão, se realmente o que nós estávamos ou o que estamos vivendo não é uma coisa do cotidiano, ou se realmente existe. E se não tivesse eu a mesma experiência, eu diria que isso seria uma ficção, e não um livro biográfico, e sim uma ficção. Mas Sheehan é uma escritora renomada, tem outras obras, né, muito lidas, como também A Menina que Tinha uma Mosca de Estimação, sobre uma adolescente, né? E esse relato é desse livro, é sobre uma adolescente que tinha uma mosca como estimação, porque ela era desprovida de qualquer momento de carinho com a família. Essa adolescente, ela preferia ficar no hospital, e aí ela se mutilava, ela se machucava, para que ela fosse para o hospital, para ela não ter o contato com o pai, que no caso abusava dessa menina. E ela só tinha duas pessoas que ela podia confiar, que no caso era a enfermeira, que foi a mesma que escreveu a carta Sheehan, contando a história dessa menina, e uma mosca, que a expressão de carinho que ela teve na vida foi as patas da mosca sobre a sua pele. Então o relato de Sheehan, nessa obra, dentro deste livro, vem a seguinte maneira. Uma tarde, ao voltar para o escritório, encontrei sobre minha mesa um pacote e um bilhete do porteiro. Uma mulher de uns 40 anos tinha deixado o embrulho com ele e pediria que me entregasse. Não deu nome nem endereço. Vários colegas me aconselharam a passar o pacote pela inspeção do Departamento de Segurança antes de abrir, mas eu resisti. Achava que não podia prever o destino de um forte impulso que me impelia de abrir o pacote imediatamente. Encontrei uma velha caixa de sapatos com um belo desenho de uma mosca com aparência humana na tampa. Esse é um dos trechos dessa triste história, que depois leva à morte dessa menina, que foi violentada pelo pai, que contou para a mãe e que a mãe simplesmente fingia aceitar toda essa situação. Uma menina que foi desprovida de toda e qualquer forma de carinho, de compreensão, mas que encontrava em seus internamentos no hospital uma maneira de ficar longe de toda essa violência. Realmente, essa parte do livro causa arrepios. E como eu disse, volto a repetir, mesmo fazendo parte do meu cotidiano algumas situações de violência, e principalmente com crianças, essa chocou, porque essa menina, ela provocou sua morte, porque ela preferia morrer a voltar para casa. Então, realmente é um trecho do livro marcante. Mas em outros relatos, né, dão conta de outras mulheres, como alguns relatos de algumas mulheres que sofreram com um terremoto, as mães que perderam seus filhos e depois elas abriram um orfanato para abrigar as crianças que necessitavam de ajuda. O Sheehan não pôde publicar esse livro na China, porque ele continha formas de expressão cultural muito fortes do país, ele continha histórias que mostravam
a realidade das mulheres. Então ela mudou-se para Londres e pela primeira vez em 2002 publicou o livro. As Boas Mulheres da China é um livro que todos deveriam ler. Eu também fiquei com muita vontade de ler outras obras e confesso que vou fazê-lo. Principalmente As Filhas Sem Nomes. Pelo breve resumo desse livro, eu acredito que ele também seja um livro como uma expressão cultural da China muito grande. As Boas Mulheres da China é um livro forte, denso, consistente, quase sólido. Esse livro tem um peso de vidas e uma carga cultural muito grande. Traz uma energia diferente de tudo o que eu já estava acostumada. Totalmente oposto às leituras que faço, mas acabei cedendo. A biografia de Xi Han sobre as mulheres chinesas, verídicas. Recomendo para que todos tenham a curiosidade de descobrir essa leitura. Pois no final do livro temos relatos de experiência importantes que deram à carreira de Xi Han o valor à humanidade, os simples níveis de simplicidade e a ignorância que na nossa cabeça são inimagináveis, absurdos, mas que para muitas mulheres entrevistadas simplesmente eram coisas rotineiras, cotidianas. E nós percebemos que nem tudo, nem todos, e nem todas as decisões estão em nossas mãos. Nós podemos perceber que nós estamos no século 21 e que a violência contra a mulher ainda é um marco, não só na China, em muitos países. A mulher é considerada um objeto. E mesmo que autoras como Xi Han tenham vez e voz para gritar e mostrar para o mundo, muitas vezes a realidade não muda. E mesmo no Brasil, onde existe uma lei específica para agressores das mulheres, os gritos, as leis, elas ainda não salvam e elas ainda não libertam uma mente que ainda acreditam que realmente esse é o dever, essa é a vontade da humanidade com as mulheres. Fica aqui então o meu relato sobre o livro, um livro emocionante, que impacta e que deveria ser lido por todas as mulheres, para que pudéssemos fazer uma releitura do mundo, da sua história, das suas culturas e de tudo que ainda podemos conquistar. Muito obrigada.